Curso de Escatologia, essa é a aula número 6. Nós continuamos ainda na segunda parte, nos estudos proféticos, e hoje vamos falar um pouco a respeito do falso profeta. Assim como fizemos com o anticristo, nós vamos ver quem é o falso profeta, o que ele fará e qual será o seu fim. Iniciando com quem é o falso profeta, nós vamos iniciar com a leitura do texto que mais fala a respeito do falso profeta na Bíblia, que é Apocalipse 13, dos versículos 11 ao versículo 19, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. O versículo 11 nos explica bem quem é esta segunda besta. Veja, o versículo 11 novamente eu vou ler, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Veja então aqui essa besta, ela é semelhante a um cordeiro. O cordeiro, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, ele é uma figura clara de Jesus Cristo. Mas essa besta, se faz de cordeiro, mas ela fala como o dragão, ou seja, o dragão ele é Satanás, ele é semelhante ao cordeiro e fala como o dragão, ou seja, ele é semelhante a Cristo, mas fala como Satanás. Algo interessante também mostra que essa besta ela sobe da terra, essa expressão subir da terra, não sei se você lembra lá, de Samuel, de quando Samuel morre, e tem aquele trecho lá em 1 Samuel que fala que gostaria de que Samuel subisse, a quem deseja que subisse, ou seja, subir da terra é um sinônimo de ressuscitar. Então essa besta ela seria como alguém que ressuscitou, o que nos leva a entender que essa besta será um falso Jesus Cristo, não será um falso Cristo, mas um falso Jesus Cristo. Por que isso? Porque ele é semelhante ao cordeiro, mas apesar disso ele fala como o dragão, ou seja, internamente ele é como o dragão. E não somente isso, mas lá em Mateus capítulo 24, Jesus, ele no começo do capítulo, ele fala que surgirão falsos cristos, mas lá pelo meio do capítulo, ele fala Jesus ele fala claramente, olha, se alguém dizer eis ali o Cristo, não acredite, Ou seja, o próprio Jesus não fala se você vir alguns cristos, não, se você ouvir dizer eis ali o Cristo ou ei-lo aqui, não acredite. Ou seja, Jesus mesmo ele fala que haverá uma pessoa que virá como sendo um falso Jesus Cristo, não apenas um falso Cristo, mas um falso Jesus Cristo, que é o falso profeta. O que ele fará, o falso Cristo ou o falso profeta? Nesse trecho que nós lemos de Apocalipse 13, versículos 12 a 15, fala em primeiro lugar que ele faz com que todos adorem a primeira besta, ou o anticristo. Um dos objetivos é fazer com que todos adorem a besta, a primeira besta, que é o anticristo. Não somente isso, mas ele faz também grandes sinais, e até diz a palavra de Deus que até fogo do céu ele faz descer, assim como Elias, ele faz descer fogo dos céus. Ele faz também com que todos adorem a uma imagem, e essa imagem, ele dá espírito a essa imagem
ela fica animada, né? Essa imagem passa a ser um ser vivente. E ele faz com que todos adorem essa imagem. Não somente isso, mas ele ordena que sejam mortos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Continuando mais para frente, lá no versículos 16 a 18, veja que interessante, né? Nós falamos isso na aula passada a respeito do anticristo, mas este sinal na mão direita e o sinal na testa, isso será a partir desta segunda besta, né? Se você perceber ou for lá no original, todos esses versículos desse capítulo 13, ele começam com a palavra e ele, e, né? Ou seja, tudo isso é o ministério do falso profeta, né? Apesar da gente ver isso que será o mesmo ministério do anticristo, mas é através do falso profeta que se dará o sinal na mão direita ou na testa, e que a partir disso ninguém poderá comprar ou vender, né? E veja que esse sinal pode não só apenas ser o sinal, mas ou também o nome, né, da besta ou o número do seu nome, né? Então pode ser o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome, né, ou algum código, alguma coisa, né? Mas isso, veja que interessante, né? Ele vem através do falso profeta. Ele vem todo esse sinal que será colocado nas pessoas, ele parte através de ordens do falso profeta. E o fim do falso profeta, né? Nós lemos assim como nós vimos também com o anticristo, né, em Apocalipse 19 e 20, o final do falso profeta é o mesmo final do anticristo. Veja lá o que diz Apocalipse 19 e 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, nós vemos que o final do falso profeta é o mesmo final do anticristo, que é o lago de fogo e enxofre. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje deixando um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 6, que fala sobre o final dos tempos. O texto diz assim para nós: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos mais da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Que Deus o abençoe.